carta que Paulo escreveu na igreja de Roma, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 28. Vocês encontraram? Amém? Vamos ler então, o texto diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência então o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui por enquanto, mas pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai voltar para o texto, mas eu quero fazer mais uma oração com você. Então, se você pode, feche seus olhos aí no seu lugar e vamos orar ao Espírito Santo nessa noite. Jesus, nós queremos reconhecer hoje aqui mais uma vez como nós precisamos da ação do seu Espírito no nosso meio também, nesse momento do culto, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Senhor, nós queremos nos opor agora, por meio da oração, a toda e qualquer distração. Nós oramos para que nessa hora toda a mente que está nesse lugar esteja cativa ao conhecimento de Deus. Senhor, fascina os nossos olhos nessa noite por meio da sua palavra, para que nós possamos carregar em nós a sua presença de maneira cada vez mais consciente, de maneira cada vez mais responsável, que nós possamos, como acabamos de cantar aqui, ter o nosso coração aquecido, ter o nosso coração incendiado à medida que o Senhor se revela a nós. Então, Jesus, a nossa oração nessa noite é: se revele a nós. Se mova no nosso meio, porque se o Senhor se revelar a nós e se mover no nosso meio, nós então responderemos aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo e aquilo que estamos conhecendo. Então abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que nós possamos receber a mensagem do Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda? Meu irmão, não sei se você já teve a experiência de assistir a um filme junto com uma outra pessoa, nessa situação muito específica. Você nunca assistiu aquele filme que está passando na TV, que está passando na Netflix, mas a pessoa que está do seu lado já assistiu esse filme. E aí, eu não sei se você já percebeu isso, em determinado momento, a pessoa não está mais assistindo o filme. Ela está te assistindo assistir o filme. Você está lá tentando prestar atenção no que está acontecendo e a pessoa fica te cutucando. Olha agora. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Olha lá o que vai acontecer agora. Está dormindo? Acorda. Presta atenção no que vai acontecer agora. Meus irmãos, por que a pessoa que já assistiu o filme tem toda essa expectativa, né, e fica nos assistindo assistir a alguma coisa? Porque, meus irmãos, a pessoa que está do seu lado, que já assistiu o filme, ela já conhece a história toda. E mais do que conhecer a história toda, ela conhece, inclusive, o final do filme. Então a pessoa quer que você preste atenção nos momentos certos. A pessoa quer que você vibre nos momentos certos. A pessoa quer que você se alegre, que você até chore nos momentos corretos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de vários homens e mulheres na Escritura, e principalmente para a história do apóstolo Paulo, a gente percebe que esses homens e essas mulheres tinham uma fé
que era praticamente inabalável. Só que, meus irmãos, essa fé inabalável, praticamente, ela não estava, desassociada, ela não estava distante dos problemas. Vamos pegar o exemplo, então, do apóstolo Paulo, que escreveu a carta que nós estamos lendo hoje à noite. Meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo foi permeada por vários perrengues, sim ou não, gente? Paulo antes era perseguidor da igreja, foi encontrado por Cristo a caminho de Damasco, agora passou para o outro lado, faz parte do povo do caminho, e ele que era perseguidor, agora então passou a ser perseguido. Só que, meus irmãos, esse mesmo apóstolo Paulo, quando nós lemos aquilo que ele escreveu, nós vemos o coração desse homem firme em Jesus. Quando nós olhamos esse mesmo apóstolo Paulo, que passou muitas vezes de prisão em prisão, de perseguição em perseguição, de confusão em confusão, que quase foi linchado e apedrejado depois de uma pregação, meus irmãos, esse mesmo homem vai dizer, por exemplo, alegrem-se sempre no Senhor. E vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor, numa carta que ele escreveu da prisão. Pastor, por que esses homens e essas mulheres tinham uma fé tão firme em Jesus, mesmo no meio das dificuldades? Meus irmãos, quando eu começo a ler, não somente esse texto, mas também outros textos, meus irmãos, esses homens e essas mulheres, e também o apóstolo Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo conhecia o final da história. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sabia para onde a história que Deus está escrevendo estava caminhando. Então ele sabia que mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das suas tribulações, ele podia manter o seu coração firme em Jesus. Nós já falamos aqui outras vezes, mas eu quero lembrar a sua mente, o seu coração, hoje à noite. Meus irmãos, a Bíblia é uma junção, é uma coleção de vários livros, sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, ainda que a Bíblia seja uma coleção de vários livros, a Bíblia conta uma única história. E essa história está caminhando para algum lugar. Essa história que a Bíblia está nos contando, ela tem um final. E essa história que vai chegar em algum lugar, também é uma história com capítulos. Eu já falei isso aqui com você, mas eu quero repetir. Então nós entendemos que a história da Bíblia é dividida em 4 partes. Então, primeiro, criação. Deus cria todas as coisas perfeitas, planta um jardim no Éden e coloca a sua criação lá, para que nós pudéssemos então espalhar essa criação, aquilo que nós vivíamos no Éden, para toda a terra. Só que depois, meus irmãos, da criação vem a queda. O homem, por vontade própria, se rebela contra Deus, desobedece o Senhor, e isso abre a porta para o terceiro capítulo, que é a queda. Não, perdão, meus irmãos. Então, criação é o primeiro, queda é o segundo. O homem desobedece a Deus, se rebela contra Deus. Só que, meus irmãos, o terceiro capítulo da história nós chamamos de redenção. Deus envia o seu próprio filho para que ele pudesse solucionar o problema do pecado. Só que, meus irmãos, Deus não envia Jesus de última hora. Jesus, meus irmãos, não é o plano B de Deus. Jesus não é a última saída de Deus. A palavra de Deus diz que o cordeiro já estava imolado, já havia sido sacrificado desde antes da fundação do mundo. Deus, meus irmãos, sabia exatamente, continua sabendo aquilo que ele está fazendo. Só que, meus irmãos, o último capítulo dessa história nós chamamos de glorificação. Então nós já vivemos os 3 primeiros, criação, queda e redenção. Só que ainda falta um capítulo final dessa história para a gente poder viver. Só que, meus irmãos, porque homens e mulheres sabiam que ainda existe um último capítulo da história, é por isso que esses homens e essas mulheres estavam tão confiantes na fé que eles tinham em Jesus. E olha como Paulo, meus irmãos, começa, essa porção de texto que a gente está lendo, a confiança que ele demonstra. Ele começa dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Meus irmãos, eu e você que colocamos a nossa confiança em Jesus para a nossa salvação, nós que somos cristãos, que somos crentes, nós vivemos algo que nós chamamos de já e ainda não. Pastor, como assim? Como que funciona isso? Meus irmãos, existem coisas que Deus já fez. Deus, ele já enviou o Filho dele. Deus, ele já nos redimiu. Deus, ele já nos adotou como sendo seus filhos por meio de Jesus Cristo. Sim ou não, meus irmãos? Só que existem coisas que ainda não aconteceram. Então existem coisas que já foram feitas, mas existem coisas que ainda não aconteceram. E nós estamos vivendo, então, nessa tensão, nessa divisão entre o já e também o ainda não. Mas nós temos, meus irmãos, uma confiança dentro da gente que essas coisas que ainda não foram feitas, que ainda não foram restauradas, elas serão restauradas. Pastor, qual é a nossa garantia? A garantia, meus irmãos, é que Jesus, pendurado no madeiro, recebendo a ira de Deus sobre ele disse, tetelestai. Ele disse, está consumado. Como quem faz uma promessa, um dia todas as coisas serão restauradas. E, meus irmãos, Paulo sabia dessa verdade. Paulo sabia que a história da humanidade está caminhando, meus irmãos, para um fim glorioso. A história da humanidade, meus irmãos, está caminhando para um lugar onde Deus será o vencedor da história. Ainda, meus irmãos, que agora não pareça. E por isso que Paulo vai dizer com tanta confiança que ele tem certeza que as tribulações desse tempo presente, que as tribulações desse lado da eternidade não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós no último capítulo da história. Então, meus irmãos, as nossas tribulações do tempo presente não podem atrapalhar a nossa visão a respeito da eternidade. Os problemas que nós estamos enfrentando, meus irmãos, agora mesmo, não podem nos impedir de desejar, de ansiar pela eternidade, meus irmãos, sabendo que na eternidade nós receberemos a nossa recompensa. Porque, meus irmãos, cristianismo não é masoquismo. Cristianismo não é sofrer simplesmente por sofrer. Você concorda comigo, sim ou não? Da mesma forma, meus irmãos, que Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Meus irmãos, da mesma maneira também nós, pela alegria que nos está proposta na eternidade, pela alegria que está proposta para você no último capítulo da história, é por essa alegria, meus irmãos, que eu e você enfrentamos as nossas tribulações. É por essa alegria, meus irmãos, que está prometida para cada um de nós que está aqui e já está em Cristo. É por essa alegria, meus irmãos, que eu e você, nós carregamos a nossa cruz todos os dias. Porque, meus irmãos, essa alegria que nos está proposta, o que está nos esperando, meus irmãos, na eternidade, é conhecimento completo de Deus. O que está nos esperando, meus irmãos, na eternidade, são novos céus e nova terra. O que está nos esperando, meus irmãos, na eternidade é a ausência completa de pecado. Você já parou para pensar sobre isso alguma vez na sua vida? Que um dia você nunca mais vai precisar conviver com a possibilidade de pecar? Essa, meus irmãos, é a alegria que nos está proposta na eternidade. A alegria, meus irmãos, de recebermos um corpo novo. Um corpo glorificado, e com esse corpo, eu e você, vamos poder conhecer a Deus da mesma maneira como Ele nos conhece. Já pensou nisso também? E um dia você vai poder conhecer a Deus, na verdade, continuar conhecendo a Deus na sua plenitude. Um dia, meus irmãos, nós poderemos, não mais agora, não vendo face a face, mas agora face a face com o Senhor. Nós vamos poder continuar conhecendo quem Ele é. E nós teremos, meus irmãos, a eternidade inteira para poder fazer isso. Então, meus irmãos, é essa expectativa, é essa esperança que a glória que vai ser revelada em nós é muito maior do que as nossas tribulações. É essa expectativa, meus irmãos, e essa esperança que mantém o nosso coração firme no mundo em que nós estamos vivendo hoje.
Só que existe um porém, meus irmãos. Ainda que nós tenhamos firme dentro da gente essa esperança, ainda que a gente saiba que Cristo está vindo para poder consertar, corrigir, redimir todas as coisas, santificar todas as coisas, meus irmãos, isso não impede a gente de ser atingido pelos problemas vez ou outra. Sim ou não? Ou só eu que tenho problema? Você tem problema também? Meus irmãos, ainda que nós tenhamos muitas vezes essa firmeza, essa certeza dentro do nosso coração, a gente ainda continua lidando com os efeitos da queda. A gente ainda vai ter que lidar com a doença. A gente ainda vai ter que lidar com a morte. A gente ainda vai ter que lidar com o luto. A gente ainda vai ter que lidar com o caos. Mas, meus irmãos, qual é a nossa esperança? Mesmo quando nós enfrentamos qualquer uma dessas coisas, nós não estamos enfrentando essas coisas como pessoas que estão abandonadas pela vida. Por quê, meus irmãos? Nós temos Cristo ao nosso lado. Aquele que é o dono da história, que está vindo Ele mesmo para poder encerrar a história, meus irmãos, Ele já está caminhando conosco desde antes da gente conhecê-lo. Desde antes da gente sonhar que Ele estava nos procurando para poder nos aceitar, para poder nos receber. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de Noé, vou abrir um parêntese rápido aqui. Noé, meus irmãos, não sei se você concorda comigo, então lá, Gênesis capítulo 9, a história do dilúvio. Deus aparece para Noé e fala, constrói uma arca imensa, porque vai chover. E eu vou recomeçar a criação do zero. Mas eu vou salvar você, a sua família e um casal de cada animal, para que vocês possam depois repovoar toda a terra. Meus irmãos, Noé construiu a arca, entrou na arca, meu pai pregou sobre isso hoje de manhã. Deus, Ele mesmo, foi lá e fechou a arca. Só que, meus irmãos, mesmo dentro da arca, Noé, presta atenção, Noé, em certo sentido, ele foi atingido pelo dilúvio. Sim ou não, gente? Sim ou não, pastores? Noé, em certo sentido, ele foi atingido pelo dilúvio. Só que, meus irmãos, já não era mais sobre o dilúvio. Já não era mais sobre o que estava acontecendo fora da arca. Meus irmãos, a parte importante da história é aonde Noé estava inserido quando o dilúvio chegou. Dentro de onde, meus irmãos, Noé e a sua família estavam quando começou a chover. Meus irmãos, Noé e a sua família estavam num lugar seguro. As gotas da chuva estavam caindo lá fora, no casco da arca, mas Noé e a sua família estavam em um lugar seguro. Meus irmãos, é dessa forma que eu e você lidamos com as nossas tribulações. Não comparando, meus irmãos, a tribulação de hoje com a tribulação de ontem. Porque muitas vezes esse é o nosso erro. Pastor, hoje eu matei um leão. Só que no dia seguinte, o leão não só voltou, mas também trouxe toda a família dele junto. E agora eu tenho o pai, a mãe e os filhotes para poder matar e continuar mais um dia. Pastor, a tribulação aumentou. Só que, meus irmãos, para nós que estamos em Cristo, essa não é a medida para a gente medir as nossas tribulações. A nossa medida, meus irmãos, para medir as nossas tribulações, não é a tribulação que veio antes, mas é olhando para a tribulação atual e se perguntando o que essa tribulação faria comigo se eu não estivesse em Cristo. O que é que aconteceria comigo se quando o dilúvio chegasse, eu não estivesse dentro da arca, mas eu estivesse fora da arca? Meus irmãos, aonde nós estaríamos? Olha para a sua vida, 10 anos atrás. Aonde você estaria se quando as suas tribulações vieram sobre você, se você não estivesse escondido em Cristo? O que é que teria acontecido com você? O que é que teria acontecido com a sua família? E, meus irmãos, a arca de Noé é uma figura, é uma representação do próprio Cristo. Da mesma maneira que Noé estava seguro dentro da arca, nós agora, meus irmãos, você, a sua família, vocês estão seguros em Jesus. Ele é, meus irmãos, a nossa arca. Ele é a nossa segurança. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, olhar para as nossas tribulações
e dizer que as nossas tribulações são leves. Pastor, como assim? Então é porque o senhor não conhece a tribulação que eu estou enfrentando. Para falar que a minha tribulação é leve e momentânea. O senhor não conhece Paulo, então, muito menos. Porque a nossa medida, meus irmãos, é o que é que teria acontecido se Cristo não estivesse conosco. O que é, meus irmãos, que teria acontecido se um dia o Filho de Deus não tivesse subido numa cruz no seu lugar? O que é, meus irmãos, que teria acontecido se um dia ele não tivesse ressuscitado, como a palavra diz, para nossa justificação? O que é que teria acontecido, meus irmãos, se Cristo nunca tivesse nascido como ser humano? Você provavelmente não estaria me ouvindo nessa noite quente. Mas você provavelmente também estaria ainda vagando pela vida, se perguntando: por que é que eu existo? Por que foi que eu nasci? Eu sirvo para quê? Mas agora, meus irmãos, que nós somos encontrados por Deus, agora, meus irmãos, que nós estamos escondidos em Cristo, nós podemos olhar para as nossas tribulações e dizer com confiança: essa tribulação que eu estou enfrentando agora não se compara com a glória que vai ser revelada para mim na eternidade. E aí, meus irmãos, pela alegria que nos está proposta, nós suportamos a nossa cruz. Pela alegria que nos está proposta, nós suportamos os nossos problemas e as nossas tribulações. Amém, gente? Vocês estão comigo ainda? Estão felizes? E aí, meus irmãos, depois que Paulo ele expõe, porque ele tem uma confiança tão firme, tão grande em Deus, apesar das tribulações, Paulo agora vai nos apresentar 3 pessoas, ou 3 coisas, 3 pessoas melhor, que estão aguardando com expectativa essa glória que vai ser revelada na eternidade. Então Paulo já contou para a gente, porque eu sei que tem uma glória a ser revelada em mim, em nós, na eternidade, é por isso que eu passo firme pelas minhas tribulações. É por isso que eu não esmoreço. Mas olha, eu não estou esperando sozinho. Tem mais 3 pessoas esperando essa glória que vai ser revelada. E aí o versículo 19 vai dizer o seguinte, meus irmãos: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, a primeira pessoa, se é que nós podemos dizer assim, que também está nessa expectativa para que essa glória seja revelada, meus irmãos, é a própria natureza. Algumas traduções vão dizer que a natureza geme como que com dores de parto, como uma mulher à espera para dar à luz a filhos. Porque, meus irmãos, quando o homem pecou, a terra também foi amaldiçoada. O homem recebeu a sua porção, a serpente recebeu a sua porção, mas a terra também recebeu a sua porção. E agora, meus irmãos, o homem não somente precisaria, colher do fruto da terra com o suor do seu rosto, mas lá, Gênesis 3, do 17 ao 19, vai dizer que a terra agora vai nos resistir. E para que nós possamos tirar alguma coisa da terra, nós vamos precisar agora subjugar a terra. A gente vai precisar mostrar para a terra agora quem é que manda. Só que, meus irmãos, quando 2 pessoas que estão debaixo de uma maldição começam a brigar entre elas, nenhuma dessas pessoas sai vitoriosa. Então, meus irmãos, quando o homem começa a brigar com a criação, agora debaixo dessa maldição, meus irmãos, nenhum dos 2 lados está saindo vitorioso dessa guerra. Nenhum dos 2 lados está saindo vitorioso dessa batalha. E nós temos visto essa luta, meus irmãos, entre o homem e a criação, no tempo que nós estamos vivendo agora. Está muito calor, não está, gente? Sim ou não? E aí, como se não bastasse estar muito calor,
2, 3, 4 vezes na semana, né, tem um abençoado, um enviado, um filho de Deus, para não dizer outra coisa, que vai lá no matagal, no sol do meio-dia, no sol das 4 da tarde, e a pessoa acha que é uma boa ideia colocar fogo naquela porção de mato. Colocar fogo naquele matagal. Aí, além do calor, agora tem fuligem, tem cheiro de fumaça na roupa do varal, tem cheiro de fumaça na toalha de banho, e vai ficando, meus irmãos, parece cada vez mais quente. Eu li recentemente uma reportagem dizendo que até 2030, a temperatura da Terra, de uma maneira geral, vai aumentar 1,5 grau. Ou seja, está calor agora, vai ficar um pouquinho mais quente, até 2030. Só que, meus irmãos, a previsão para que a temperatura da Terra aumentasse 1,5 grau era somente para daqui a 20 anos. A gente já conseguiu antecipar 10 anos. Isso, meus irmãos, é a ação do homem desgovernada sobre a natureza. E nós estamos vendo todos os dias o resultado dessa luta entre o homem e a criação. E como os dois estão debaixo de uma maldição que só pode ser quebrada por Cristo e pelo sacrifício de Cristo, meus irmãos, ninguém está saindo vitorioso. E Paulo está dizendo que a criação está gemendo, como que com dores de parto, esperando essa glória que vai ser revelada na eternidade. Meus irmãos, o que nós temos presenciado no mundo, as catástrofes naturais, os desastres, maremotos, terremotos, pandemias, epidemias, infecções, doenças, meus irmãos, isso é a terra gemendo. Isso é a terra, meus irmãos, expressando a angústia dela, a expectativa dela, para que Cristo finalmente se revele de maneira plena. Para que Cristo, meus irmãos, finalmente venha, restaurar todas as coisas e colocar todas as coisas no seu devido lugar. E aí Paulo vai dizer que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós lemos, meus irmãos, esse versículo muitas vezes, de uma maneira muito simplista. A gente lê que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aí quando nós pensamos nessa manifestação dos filhos de Deus, a gente pensa somente talvez que é uma cruzada de evangelismo. Pedro, isso é a manifestação dos filhos de Deus. Ô Pedro, vamos fazer um culto muito forte, um culto muito avivado. Por quê? Os filhos de Deus precisam se manifestar. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é: a própria criação está esperando pelo dia em que Jesus Cristo vai voltar e vai dar para mim e para você um novo corpo. A natureza, meus irmãos, está esperando pelo dia em que nós veremos céus abertos e o Filho do Homem descendo sobre a face da terra com juízo e com justiça. Porque, meus irmãos, a natureza sabe que quando eu e você formos completamente redimidos, então está muito próxima dela ser libertada também. A criação, meus irmãos, sabe que quando nós recebermos novos corpos e estivermos contemplando Jesus Cristo face a face, ela vai saber também, chegou a minha hora. Porque, meus irmãos, a criação não está querendo só ser libertada, das garrafas de plástico no oceano. A natureza, meus irmãos, não está querendo ser somente libertada das indústrias que soltam fumaça na atmosfera. Meus irmãos, a criação está desejando ser liberta do pecado. Porque, meus irmãos, a criação conheceu o mundo antes do pecado. A criação, meus irmãos, contemplou como esse mundo era antes da queda de Adão e Eva no Éden. E a criação, meus irmãos, está gemendo e aguardando com expectativa o dia em que eu e você seremos glorificados por Deus. O dia em que eu e você finalmente poderemos então contemplar o Senhor como Ele é. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Mas, além da criação, existe mais alguém esperando. Além da criação, além da natureza, existe mais um grupo gemendo, aguardando com esperança e com expectativa o retorno de Jesus. E o versículo 23 diz o seguinte: e não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Igualmente, nós gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Não é, meus irmãos, somente a criação, somente a natureza que está angustiada, que está inquieta, esperando Jesus voltar. Nós também, meus irmãos, no nosso íntimo, nós que nascemos de novo, nós também estamos aguardando por esse dia. Porque, meu irmão, o seu espírito sabe que é somente nesse dia que você vai conseguir corresponder ao seu propósito de vida. Pastor, qual é o meu propósito de vida? É conhecer a Cristo. Só que nós não conseguimos fazer isso, meus irmãos, de maneira plena por causa do pecado. E o nosso espírito está aguardando com expectativa esse dia, onde nós poderemos conhecer ao Senhor face a face. É por isso, meus irmãos, que aqueles que nasceram de novo, quem tem, meus irmãos, Jesus no coração, independente daquilo que você conquistar nessa vida, se Jesus mora aí dentro, você vai permanecer inquieto. Você pode conquistar tudo que existe para um homem e uma mulher conquistarem nessa vida. Você pode chegar no lugar mais alto da terra, de acordo com os olhos das pessoas. Você vai continuar angustiado. Você vai continuar sem sossego. Por quê, pastor? Porque não são essas coisas, meus irmãos, que aquietam o nosso coração. Não são essas coisas, meus irmãos, que o seu espírito está desejando. Não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é status, não é influência. O seu espírito está aguardando a sua adoção se tornar visível. O seu espírito está aguardando que você esteja de pé, de frente de Jesus, contemplando Jesus face a face. E, meus irmãos, se nós, apesar de conquistarmos muitas coisas, se a gente permanece inquieto, se a gente permanece angustiado, meus irmãos, esse é um bom sinal. Pastor, como assim? A angústia na vida do crente é um bom sinal? Meu irmão, muitas vezes sim. Porque se nós estamos conquistando, se estamos crescendo, mas ainda assim estamos insatisfeitos, meus irmãos, é um sinal de que nós não fomos anestesiados pelas coisas dessa vida. E, meu irmão, no dia em que você conquistar muitas coisas e você perder essa inquietação dentro de você, tome cuidado. Talvez o seu coração tenha sido anestesiado pelas coisas dessa vida. Talvez o seu coração tenha se perdido no meio do caminho. E você precisa ter os seus olhos fascinados pela beleza de Cristo, de novo, para que você volte a desejar o Senhor em primeiro lugar. Essa é, meus irmãos, a nossa angústia. Essa é a nossa expectativa. Não por coisas, meus irmãos, mas por Cristo. Porque Paulo vai dizer que nós, que nascemos de novo, nós temos dentro de nós as primícias do Espírito. Meus irmãos, as primícias, o pastor Edson falou aqui agora há pouco, as primícias, meus irmãos, são a primeira parte, são os primeiros frutos de uma colheita. O que é que será que está vindo nessa colheita completa? Vamos olhar para os primeiros frutos? Como é que será que essa safra de uva, de trigo, de arroz vai ser lá no final? Vamos olhar para as primícias? Vamos olhar para os primeiros frutos? E nós, meus irmãos, que nascemos de novo, nós temos dentro da gente as primícias do Espírito. A gente já chegou num consenso aqui de que está muito calor, né, gente? Amém? Então, talvez, nessa época do ano, você esteja dormindo com uma parte da sua janela do quarto aberta. Quem está fazendo isso, dormindo com a janela aberta? Tem gente que não tem coragem, mas tem gente que tem. E aí você pega, né, medo de entrar um bicho, uma barata entrar voando no quarto, né, faz parte. Mas você que está dormindo com a janela totalmente aberta, ou então entreaberta, né? Fui dormir hoje à noite, é domingo, está muito calor. Deixa eu ver. 28 graus agora. Quase 8 da noite. Pastor, fui dormir e deixei um pouquinho da janela aberta. Meu irmão, amanhã de manhã, quando o sol começar a nascer, o que vai acontecer no seu quarto? Os raios de luz vão começar a invadir o seu quarto. Seu olho vai começar a ficar incomodado.
a luz vai começar a entrar. Mas uma pergunta, a janela está totalmente escancarada? Não, tem só uma parte da janela aberta. Meus irmãos, a morada do Espírito dentro da gente nessa vida é quase isso. Um pouquinho, meus irmãos, da janela foi aberta para a gente. O Espírito de Deus está morando dentro de você. Os raios de luz começaram a entrar no quarto escuro do seu coração. Mas qual é a boa notícia, meus irmãos? A janela ainda não foi totalmente escancarada. A janela não foi totalmente aberta. Nós temos, meus irmãos, ainda dentro de nós só a primícia do Espírito. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, em que a janela vai ser totalmente escancarada. E de novo, nós conheceremos a Deus como Ele nos conhece. E aí eu te convido, meu irmão, a pensar nessa noite mais uma vez. Meus irmãos, se desse lado da vida, mesmo no mundo manchado pelo pecado, meus irmãos, se ainda assim a nossa relação com Deus, por meio do Espírito, consegue ser, meus irmãos, tão maravilhosa, eu te pergunto, como é que não vai ser quando Deus escancarar a janela? Como é que não vai ser, meu irmão, quando o véu for finalmente, totalmente retirado e nós contemplaremos Cristo face a face? Meus irmãos, se já é bom num mundo que a gente olha para o lado e só tem bagunça, meus irmãos, imagina no mundo perfeito. E Paulo está dizendo, olhem para isso, coloquem a expectativa, a esperança de vocês nisso. Vocês estão vendo só os raios de sol entrando, um pouquinho assim, mas um dia o quarto todo vai ser iluminado. Meus irmãos, João escreveu, a cidade não precisa de luz, porque o próprio Deus é a luz da cidade. O próprio Deus é a luz da Nova Jerusalém. É para isso, meus irmãos, que nós temos que olhar. É essa expectativa que nós precisamos cultivar dentro do nosso coração. Pastor, se já está sendo bom agora conviver com o Espírito Santo, se já está sendo bom agora ter Deus morando dentro de mim, pastor, imagina. Só um exemplo, meus irmãos, uma analogia aqui. Imagina acordar de manhã, olhar para o lado e ver que Deus é meu vizinho. Imagina olhar para o Monte Sião e ver o trono de Deus estabelecido e todos os povos e todos os reis vindo até ele para aprender o que é justiça, para aprender o que é misericórdia, para aprender o que é graça. Porque, meus irmãos, nesse dia, nessa era, todos os reinos do mundo, Apocalipse diz, se tornarão o reino do nosso Deus. Se já é bom, meus irmãos, agora, imagina naquele dia. Quando a Copa foi aqui, tinha um meme, né? Imagina na Copa. Vou trocar o meme. Imagina na eternidade. Se já é bom, meus irmãos, sentirmos a presença de Deus dentro do nosso quarto, no meio do nosso caos, no meio da nossa bagunça, no meio, talvez, da confusão que está a sua família. Meus irmãos, como não será? Quando toda a terra estiver cheia do conhecimento e da glória de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos desejar pelo dia do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós cantamos, de maneira insistente aqui na igreja Maranata. É por isso que nós oramos, meus irmãos, todos os dias, Senhor, quem dera fosse hoje que o Senhor voltasse para buscar a sua igreja. É por isso, meus irmãos, que nós oramos, assim como orou o profeta Isaías, Isaías 64, se fendesses os céus, se abrisses os céus e descesse. Jesus, quem dera fosse hoje que a gente visse os céus abertos e o Senhor descendo sobre a terra. Porque talvez, meus irmãos, quem olha de fora, para aquilo que a gente canta, para aquilo que a gente declara, para aquilo que a gente ora, mas que onda é essa de Maranata, mas que fixação é essa com vocês pela volta desse Jesus? Vocês querem que o mundo acabe? Não, nós queremos Cristo. Vocês querem que o mundo acabe? Não, nós queremos Deus finalmente morando no nosso meio, é isso que nós queremos. É para esse lugar que nós estamos olhando e por isso não paramos de cantar. E por isso não paramos de orar e por isso não paramos de pedir.
para que Ele venha e habite no nosso meio. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda? Próximo versículo, que é o 24, que diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos, meus irmãos, esperando por algo que nós não estamos vendo. Alguém aqui já viu Deus face a face e viveu para contar a história? Acho que não, né? Estamos todos aqui, então ninguém viu Deus face a face. Nós estamos, meus irmãos, ansiando, desejando a presença de uma pessoa que nós nunca vimos. Corporeamente, pessoalmente. E de novo, nós já temos sido, meus irmãos, tão abençoados com a morada do Espírito dentro de nós. Só que, meus irmãos, essa ausência, né, de Jesus em carne e osso, né, em corpo glorificado no nosso meio, meus irmãos, isso vai aumentando a nossa fome. Porque cada vez que nós nos lembramos que Jesus Cristo ainda não está fisicamente no nosso meio, nós continuamos então pedindo, meus irmãos, para que Ele venha. Pastor, o que é um cristão? Pastor, o que é o povo de Deus? Meus irmãos, o povo de Deus é um povo faminto. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Nós somos um povo, meus irmãos, faminto pela presença de Deus. Nós já temos recebido dele, mas qual tem sido a nossa constatação dia a dia? À medida que o mundo vai ficando cada vez pior, o que nós constatamos? Aquilo que nós temos não basta. Nós queremos mais de quem Deus é. Nós queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos contemplar, nós queremos conhecer esse Deus que nos salvou. Porque à medida que os dias passam, a coisa vai ficando cada vez mais feia. A nossa única constatação, maior constatação é: tudo o que eu tenho é Cristo. Sim ou não, meus irmãos? Nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para o mundo. Eu espero que você esteja chegando a essa conclusão. Tudo aquilo que você tem é Cristo. Isso, meus irmãos, é tudo aquilo que nós precisamos desejar. Versículo 26 diz o seguinte: então, a criação está aguardando com expectativa, nós estamos aguardando com expectativa, mas o versículo 26 diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, não é apenas a criação e não somos apenas nós que estamos gemendo, que estamos angustiados, que estamos aguardando o retorno do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, juntamente conosco, né, está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus te ajuda na sua fraqueza. O Espírito Santo de Deus te ajuda na sua tribulação. E a palavra, meus irmãos, aqui, fraqueza, não é somente os problemas que nós enfrentamos, mas são os nossos desejos, meus irmãos, que vão sendo frustrados ao longo do caminho, enquanto nós esperamos pela eternidade com Cristo. Enquanto nós esperamos por essa glória futura. Porque o que eu falei no começo? Nós estamos vivendo o já e o ainda não. Sim ou não, gente? O já e o ainda não. Só que, meus irmãos, no meio desse já e desse ainda não, meus irmãos, no meio dessa angústia, no meio dessa expectativa, gente, muitas vezes nós sabemos pelo que orar. De novo, o nosso espírito está angustiado. O nosso espírito está gemendo, esperando pela eternidade. Nós sabemos que existem coisas que Deus já fez e coisas que Deus ainda fará. E, meus irmãos, no meio dessa confusão, muitas vezes a gente não sabe nem mesmo por aquilo que a gente deve orar. Porque existe uma realidade, de novo, que eu não estou vendo, que é a realidade futura.
E eu estou entendendo hoje à noite que eu preciso desejar, ansiar essa realidade que eu não vejo. Mas, pastor, como é que eu vou desejar por essa realidade perfeita que eu não estou vendo, sendo que a minha realidade atual, que eu vejo, é um caos? Pastor, como é que eu consigo desejar esse mundo perfeito onde Cristo é tudo em todas as coisas? Como é que eu oro pelas coisas que eu não estou vendo, sendo que aquilo que eu estou vendo muitas vezes toma a minha mente? Muitas vezes toma o meu coração. Pastor, eu até queria orar para que Jesus voltasse, mas eu estou tendo que orar talvez para que o meu casamento não acabe. Pastor, eu até queria talvez essa visão romântica que você está apresentando para a gente aqui de ficar clamando Maranata, mas eu estou tendo que orar para o meu filho que está perdido nas drogas. Nessa angústia, meus irmãos, muitas vezes a nossa própria vida de oração, ela é afetada. Mas a palavra de Deus está trazendo para nós uma boa notícia. Que o próprio Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, meus irmãos, quando você ora a Deus, ele toma como se fossem dele os seus gemidos inexprimíveis. E vamos ser sinceros aqui, meus irmãos, hoje à noite? Sim ou não? Só para ser sincero? Quantas vezes você já não se ajoelhou para orar? Ou orou sentado mesmo, de pé, lavando louça no carro, e você mal conseguiu pronunciar a sua oração? Alguém já passou por isso? Pedro, está tudo uma bagunça, eu vou orar. Você ajoelhou para orar, e talvez tudo que você conseguiu fazer naquele dia foi chorar. Aquele dia que você ajoelha, você chora tanto, mais tanto, mais tanto, você fica na dúvida. Acho que nem eu estou entendendo aquilo que eu estou orando. Acho que nem eu estou compreendendo aquilo que está saindo da minha boca. E a palavra, meus irmãos, gemido aqui no texto, fala, de algo sem palavras, de algo que não é possível entender. Mas, de novo, meus irmãos, a boa notícia é, você talvez não entendeu, mas o Espírito de Deus entendeu. Naquele dia que você se ajoelhou no pé da sua cama e você só chorou, você não pronunciou uma só palavra, você talvez só chorou, só gemeu. Meu irmão, nesse dia, o Espírito Santo de Deus intercedeu, como sempre, ao seu favor. Ainda que talvez você não tenha conseguido entender aquilo que você orou. Mas, meus irmãos, nesses dias de tanta angústia, de tanta tribulação, tempestades internas dentro do nosso coração. Meus irmãos, o Espírito Santo, o Timothy Keller, sobre esse texto, ele comenta, é como se o Espírito Santo pegasse a nossa oração imperfeita, a nossa oração quebrada, a nossa oração talvez toda errada, a nossa oração sem palavras, só com choro. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo envolve a nossa oração com a intercessão dele. E ele leva as nossas orações até o Pai com a intercessão dele, embalando, embrulhando as nossas orações. E não apenas isso, meus irmãos, ele leva as nossas orações até o Pai e coloca dentro da gente uma vontade inexplicável de fazermos a vontade de Deus. Pastor, a minha vida está uma bagunça. Eu não sei como é que eu ainda tenho coragem de vir na igreja. Eu não sei como é que eu ainda tenho coragem de me arrumar, sair da minha casa e vir para um culto de domingo. Só Deus sabe a situação que eu deixei na minha casa. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus coloca dentro de você uma vontade inexplicável por fazer a vontade de Deus. Ainda que você esteja vivendo um caos. Ainda que você não saiba por aquilo que você tem orado. De novo, gente, Ele sabe. É como aquela mãe, do recém-nascido que está saindo da fase de ser recém-nascido, para aquela fase de 1 ano ou 2. Você pega a criança no colo para poder brincar com ela. E aí a criança fala uma língua misteriosa que só Deus e os anjos devem entender. Aí a mãe está do seu lado, ela vira e fala assim, eu já sei, ele quer água. Você fica, como? O que é isso? É dom de interpretação de línguas? É 1 Coríntios 12? São dons espirituais?
A criança está agitada, né? Quebrando tudo. Não, ele está com sono, deixa ele gastar energia. A hora que ele cansar, ele dorme. Você não entende, mas a mãe sabe exatamente o que a criança diz. Meus irmãos, assim é o Espírito Santo intercedendo por nós, tomando como se fossem dele os nossos gemidos inexprimíveis. E o versículo 27, para a gente poder começar a caminhar para o fim, diz o seguinte: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, sem a ajuda do Espírito Santo na nossa vida de oração, a gente pede aquilo que está fora da vontade de Deus. Meu irmão, sem a ajuda do Espírito Santo na sua vida de oração, você pede por aquilo que vai te destruir. Porque, meus irmãos, a nossa vida, ela é formada principalmente pelas orações que Deus não respondeu. A sua vida, meu irmão, é formada principalmente pelas orações que Deus não respondeu. Porque eu te pergunto, aonde você estaria hoje se Deus tivesse respondido com um sim toda e qualquer oração que você fez nos últimos 2 anos? Você estaria aqui me ouvindo? Você estaria firme em Jesus? Você estaria lutando para amar a Deus acima de todas as coisas? Eu não tenho que saber da resposta, você que sabe da resposta. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, a gente pede por aquilo que vai nos destruir. Aquilo que nós pensamos que é bom para nós. Aquilo que nós pensamos que é a vontade de Deus. Mas a palavra está dizendo que aquele que sonda a mente do Espírito, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, no final, Deus é que sabe o que é bom para a gente. No final, meus irmãos, Deus é que sabe aquilo que vai cooperar para o nosso bem. E esse é o último versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, esse texto de Romanos 8, 28, junto com Filipenses 4,13, Filipenses 4,13 é: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, esses 2 versículos, talvez, só talvez, eles sejam os versículos mais mal interpretados da Escritura. Porque quem nunca viu alguém usando fora de contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa está prestes a se jogar do penhasco. A pessoa está prestes a cometer o pior erro da vida dela. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Só que aí, meus irmãos, tem esse texto também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente pega essa vírgula aqui depois do Deus e transforma em ponto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto final. Pedro, que alívio. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu acho que eu amo a Deus, e se a promessa é essa, então tudo vai cooperar para o meu bem. Só que, meus irmãos, a gente tem uma regra aqui de segunda-feira no estudo bíblico. E qual que é a regra? Eu não escrevi a Bíblia. Você não escreveu a Bíblia. Verdade ou mentira? Verdade, né? O apóstolo Paulo não está no nosso meio hoje à noite. Só que, meus irmãos, nós lemos a Escritura muitas vezes e nós damos o nosso próprio significado para as palavras. Então eu leio aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que muitas vezes o que eu entendo que é esse bem está contaminado por uma visão mundana. Está contaminado por uma visão imediatista. Então, Pedro, o que é bem para mim é ter dinheiro. Pastor, o que é bem para mim é ter várias casas de aluguel pela cidade. Pastor, o que é bem para mim é que Deus sumisse com a fulana da face da terra. Pastor, o que é bem para mim é que Deus levasse a minha sogra para morar lá do outro lado do país. E eu visse ela só uma vez por ano. Isso é o que é bem para mim. Mas você já se perguntou o que é bem nesse texto para Deus?
Que, de novo, meus irmãos, o texto não acaba, o versículo não acaba na vírgula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, que são chamados segundo o seu propósito. E nós falamos aqui, meus irmãos, o seu propósito é conhecer Jesus e ser parecido com Jesus. Ou seja, Deus vai fazer todas as coisas cooperarem para que você se pareça mais com Jesus. E talvez para essa cooperação, a sua sogra vai ter que continuar morando parede com você. Talvez para que você se pareça um pouco mais com Jesus, Jesus vai ter que deixar aquele seu colega de trabalho exatamente aonde ele está, pisando todo santo dia no seu calo. Até que mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio sejam gerados dentro do seu coração. O bem, meus irmãos, que está falando aqui nesse texto é um bem a longo prazo. É a nossa transformação de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E deixa eu te contar uma coisa, Deus está totalmente comprometido em te tornar parecido com o Filho dele. E eu não sei se você já leu os evangelhos alguma vez, e você leu lá como é que Jesus era. Eu não sei se você já leu o Sermão do Monte, o que é que Jesus espera de mim e de você, como seguidores dele. Deus, meus irmãos, está totalmente comprometido em nos tornar pessoas que são imagem e semelhança do seu Filho. Ou como meu pai ensinou hoje de manhã, nos tornar os seus representantes. E nos tornar, meus irmãos, os seus representantes enquanto nós ainda estamos nessa terra. Enquanto nós ainda estamos vivendo o já e o ainda não. Quero chamar o pastor Joe Yanashi de volta aqui, por favor. Eu não sei se vai voltar a banda toda, mas podem subir, por gentileza. Pastor, que maravilha então saber que até mesmo quando eu não sei o que eu orei, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo entendeu aquela minha lágrima, o Espírito Santo entendeu aquele meu choro, levou isso para Deus e intercedeu em meu favor. Que alívio! Só que, meus irmãos, nós temos falado aqui semana após semana que o Evangelho é uma mensagem que, ao mesmo tempo que nos liberta, também nos responsabiliza. Sim ou não, gente? Nós fomos tornados livres, mas também agora nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. Então, se agora eu descobrir que mesmo quando eu não consigo pronunciar as palavras da minha oração, Deus recebe essa oração, então agora eu não tenho mais desculpa para não orar. Pastor, está muito difícil, eu não tenho o que falar para Deus. Ainda quando você não tem o que falar, o Espírito Santo vai levar a sua oração traduzida até Deus. Então nós não temos mais, meus irmãos, desculpa para não cultivar uma vida de oração. Pastor, mas está difícil. Pastor, eu estou angustiado. Pastor, meu coração parece que vai explodir. Pastor, eu não sei o que fazer. Meus irmãos, pessoas nessa situação são as pessoas justamente que Deus espera encontrar no lugar da oração. E por quê, meus irmãos? Talvez você fique um pouco chocado com o que eu vou falar. Mas, meus irmãos, oração é coisa de gente fraca. Oração, meus irmãos, é coisa de gente fraca. Só ora, gente, quem depende de Deus. Só ora, meus irmãos, quem reconhece que existe alguém muito superior a você, assentado agora mesmo num alto e sublime trono. Se eu sou independente, se eu sou autossuficiente, nunca na vida que eu vou parar o meu dia para poder dobrar os meus joelhos diante de alguém que eu nem vejo. Oração, meus irmãos, é coisa de gente fraca. É coisa de gente que depende de Deus. Toda vez que você vai para o seu lugar de oração, que você ora no carro, que você ora em casa, que você ora na sua cozinha, passando pano, lavando o chão, lavando roupa, você está expressando para Deus, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Porque se eu soubesse o que fazer, talvez eu não estaria aqui. Se eu soubesse exatamente o que fazer, eu não estaria aqui de joelhos dobrados.
Se eu soubesse exatamente o que fazer, eu não estava aqui chorando dentro do meu carro pedindo para o Senhor intervir na minha situação. Então, Deus, se eu estou aqui nesse momento, é porque eu reconheço, eu não sei o que eu estou fazendo. Ou talvez até sei o que precisa ser feito, mas eu não tenho poder para fazer. Talvez você sabe exatamente, Pedro, tinha que acontecer isso, isso e isso. Só que nós não temos poder para fazer essas coisas acontecerem. Então, se você está angustiado, se você está fraco, se você está caído, se você se sente distante de Deus, são justamente essas pessoas que Ele espera encontrar no lugar da oração. Porque o mesmo apóstolo Paulo, meus irmãos, escreveu, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. E o texto vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E o sentido do texto aqui é que o Espírito Santo pega essa carga que nós carregamos talvez todos os dias. Ele pega essa carga, retira de nós e ele toma sobre ele essa carga. Porque, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus fazer esse movimento de remover as nossas cargas todos os dias no lugar da oração, meus irmãos, se não for assim, a gente vai desfalecer. Se o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não fizer isso pela gente todo dia, nos ajudar na nossa fraqueza, pegar o nosso peso, pegar o nosso fardo, pegar a nossa angústia e transformar isso em paz. Meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus não fizer isso todo dia, ai de nós. Ai de nós. Então o convite de Jesus, meus irmãos, para nós nessa noite é: perseverem em oração. O convite de Jesus para nós essa noite é: perseverem em me conhecer, mesmo no meio do caos. Perseverem em me conhecer por meio da oração, mesmo no meio da tribulação. Pedro, eu não sei o que orar, então chora. Pastor, eu não sei o que falar. O Espírito Santo sabe como fazer a sua oração chegar até Deus. O Espírito Santo sabe como aliviar o seu fardo. O Espírito Santo sabe como te fornecer descanso. E não é talvez nesses lugares que você tem procurado descanso até hoje, mas é na presença manifesta de Deus, que está agora mesmo assentado sobre o trono. Mas se nós abrirmos a nossa boca agora e dizermos: Pai nosso, meus irmãos, Ele se manifesta aqui no nosso meio. O mesmo Deus que está sobre tudo e sobre todos. Se nós abrirmos a nossa boca agora mesmo, meus irmãos, Ele nos encontra. Nessa noite quente, numa cidade pequena, Ele nos encontra. Porque não é, meus irmãos, mais uma caminhada solitária. Mesmo em meio à nossa tribulação, eu e você temos companhia. Um dia, meu irmão, Jesus foi abandonado por Deus na cruz. Um dia, Jesus olhou em volta e Ele disse: Deus meu, Deus meu. Meu irmão, Jesus, todas as vezes que Ele foi orar, Ele chamou Deus de Pai. Só que na cruz Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Só que naquele dia, meus irmãos, Jesus disse: Deus meu, para que nós hoje pudéssemos dizer: Pai nosso, Pai nosso. Para que nós tivéssemos a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar nessa hora a orar. Pastor, eu não vou conseguir orar, eu vou chorar. Você já entendeu, você pode chorar também. Pastor, eu não vou conseguir talvez nem chorar. É um gemido inexprimível. Existe alguém nessa noite aqui, dentro de você, traduzindo a sua oração. E o Espírito Santo que mora dentro de você deseja comunicar força no seu espírito nessa noite, para que você não desista. Para que você não pare. Para que você não abandone Jesus. Mesmo com as suas tribulações.
Foi Agostinho de Hipona, meus irmãos, que escreveu, que orou certa vez. Ele disse: Jesus, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Jesus é duro, é custoso, é penoso, é um caminho estreito, é um caminho desafiador, é um caminho que pede, que custa, é um caminho de renúncias, mas ao mesmo tempo que é difícil te seguir, é impossível te deixar. Então nessa hora, enquanto nós cantamos, ore. Talvez você conheça essa música, mas ore. Não deixe as tuas tribulações desse tempo presente te impedirem nessa noite de vislumbrar uma eternidade toda com Jesus. Não deixe os seus problemas de hoje, a sua depressão de hoje, a sua síndrome do pânico de hoje nublarem a sua visão de que Jesus está vindo tornar todas as coisas erradas certas. E meus irmãos, nesse dia vai ser melhor que o Éden. Vai ser, meus irmãos, melhor do que o Éden, porque no Éden existia possibilidade de pecado, mas naquele dia não haverá mais. Naquele dia, meus irmãos, todo aquele que habitar a Nova Jerusalém nunca mais terá um coração dividido. Nós nunca mais vamos desejar Cristo e mais alguma coisa. Nós apenas desejaremos Cristo. Ah, meus irmãos, e essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa mensagem. O Senhor está vindo para reunir o seu povo. O Senhor está vindo habitar no nosso meio. O Senhor está vindo expurgar o pecado de toda a criação. Mas esse Deus está se dando a conhecer aqui e agora. Esse Deus está se dando a conhecer aqui e agora. Feche seus olhos no seu lugar. Levante a sua voz a Ele nessa noite, ainda que com gemidos inexprimíveis. Mas deixe o Espírito Santo levar até o Pai as suas orações nessa noite, em nome de Jesus.